Anota esse alerta aí, já que a gente está falando, né, de cervical, que às vezes a cervical ela é ótima para ajudar as pessoas a melhorar da dor de cabeça. Mas se o estímulo for muito forte ali, vai provocar mais dor de cabeça pelo movimento, por ela contrair ali todo o corpo, tá? Vai provocar isso. Então, precisa a reflexoterapia ser na pressão ideal, trazendo conforto ao mesmo tempo que aplica e não o sofrimento, para não provocar outras situações, tá? Então, em específico, é claro que quando chega a pessoa falando, dor de cabeça, logo após a sessão, uma hora a gente até pode trazer esse tema específico, né? Porque tem muita informação sobre dor de cabeça na reflexoterapia. Mas só para vocês entenderem, estimular muito forte esse ponto, ou qualquer outro ponto, mas ir muito forte ali pode gerar mais dor de cabeça nessa pessoa depois, né? Existem outros locais também, às vezes, dor na perna no dia seguinte, pode ter relação não com o estímulo em si, mas a forma que aplicou o estímulo, tá? Pressão que utilizou ali. Então, é importante essa pressão ser ideal para a pessoa. Não a pressão que a gente encontra ali na mão, mas para a pessoa. Ela tem que sinalizar ali pra gente, a gente tem que ir perguntando se tá confortável, tá? E aí, quando a gente vai falar de cervical, além desses cuidados e dessa necessidade de incluir esse ponto reflexo, a gente inclui esse ponto reflexo em toda a terapia. Quem conhece a forma como eu venho aqui e oriento, né, a aplicação da reflexo, sabe que eu oriento a iniciar pela cervical, já para ir distensionando e essa pessoa receber bem os estímulos, né? Então, vai iniciar a sessão, já inicia ali pela cervical. Então, além dessas orientações, iniciar pela cervical, tomar cuidado em não apertar muito forte o ponto, porque já existe uma tensão e a gente coloca mais tensão ainda nessa pessoa, depois pode não ter um efeito legal a sessão. Quando a gente vai falar, além disso tudo, quando a gente vai falar de cervical, gente, coluna em si, tá? Coluna toda. A gente está falando de postura, certo? Postura na vida. A coluna é nosso eixo de sustentação. Ela faz parte ali dessa postura. Quando a gente vai falar dessa situação de dor na cervical, é sempre importante a gente saber com a pessoa qual o movimento que ela faz que ela nota uma dor na cervical. Dependendo do movimento, essa dor ela pode ser maior. Tem gente que vai falar, dói a minha cervical o tempo todo, né? Sem eu fazer nada, sobe uma dor de cabeça, né? Mas quando você pergunta para ela, em que movimento que você percebe mais dor? É na hora que você abaixa a cabeça, na hora que você ergue a cabeça, na hora que você olha para os lados, né? Tem algum movimento que você nota mais dor? E tem gente que sinaliza, tá, gente? Tem gente que vai falar pra gente, sim. Ela vai falar assim, olha, tem. Abaixar a cabeça dói mais. Ou erguer a minha cabeça, a minha cervical dói mais. Ou olhar para os lados. Ou tem gente até que chega com o torcicolo, né? Só tá de um lado lá a cabeça ali posicionada, a cervical, né? A pessoa não consegue forçar, né, vir para o outro lado. Ela percebe dor. Então, gente, toda vez que vocês perceberem que tem conexão aí com esse levantar a cabeça, olha, quando eu ergo a minha cabeça, né, pode estar conectado a algumas situações difíceis que a pessoa está passando e que ela está precisando adotar uma postura. Lembra que eu falei? Postura. Adotar uma postura firmar ali a sua postura diante da vida para continuar seguindo em frente, ou é uma sensação assim, eu preciso manter a minha cabeça erguida para mim conseguir seguir, eu preciso teimar diante dessa situação. Isso pode estar, esse erguer a cabeça, né, dependendo desse movimento, vai trazer esse direcionamento para a gente, o rumo do sofrimento dessa pessoa. Isso é importante não só para você ali dar atenção a esse ponto, mas para você incluir outros. Quem faz o curso comigo percebe o quê? Que eu sempre falo, incluir pontos que vão fazer sentido para essa pessoa.
Então, não é a história dela que a gente precisa ficar sabendo, mas é a sensação que ela está tendo no corpo, na mente, o lado emocional, que às vezes nem ela percebe, né? Então, quando ela está com essa dificuldade e está erguendo demais a cabeça, ela pode estar dentro de um quadro de estar teimando, ela estar ali mais rígida diante de alguma situação, até mesmo mais inflexível, porque ela sente que se ela baixar a cabeça, ela vai sofrer. Às vezes, gente, essa pessoa ela tá conectada lá com muita história de dor lá do passado, em que ela precisou fazer isso e ela sofreu muito. Ela sente que naquela época, às vezes, ela sofreu. Pode ser até inconsciente. Então, muitas vezes esse movimento para ela vai gerar um sofrimento, né? Manter a cabeça assim pode gerar um sofrimento. Abaixar a cabeça pode trazer a sensação da submissão, do ceder. Então, ela pode muitas vezes resistir e teimar, como um método de sobrevivência mesmo, dela continuar ali, né? Então, a gente saber isso é quando você levanta muito a cabeça, é quando você abaixa muito a cabeça, para você saber ali quais os pontos, porque tem, tá, gente? Tem pontos reflexos que vão fazendo sentido. Quando a gente fala de tratar a parte emocional, a gente está falando alívio de tristeza, alívio da raiva, alívio do medo, alívio da insegurança, né? Então, esse erguer muito a cabeça, ou abaixar muito a cabeça, teimar muito, inflexibilidade, ou submissão demais, aceitação demais, né? E a pessoa não conseguir ter certas reações, vão provocando outros problemas, não só a dor na cervical, mas outros problemas físicos, vêm para o corpo essas emoções contidas, abaladas, né? Então percebe quando você inclui um ponto reflexo com você sabe, né? Uma estrutura, um órgão, ele traz conexão emocional para a gente, leituras emocionais. E quando você dá atenção específica, não fica só tipo, a cervical tá doendo por tensão nervosa. Tudo bem. Tudo isso gera tensão. Vai ficar dolorido, né? Vai ficar sensível, sim, por tensão nervosa. Mas quando a gente fala, né, de forma mais específica, temas como ceder, teimar, submissão, rebeldia, inflexibilidade. Olha só no que está conectado também, não é só nisso. Quando a gente já fala disso, se a cervical está doendo e eu venho e ela está vivendo, né, dentro de um contexto de que ela tem que ser resistente, de que ela não pode ceder, de que ela tem que ser inflexível naquele momento, resistir à opinião dela e não dos outros. Quando você vem com outros pontos reflexos fazendo sentido ali, a tendência dessa emoção, ela ir sendo aliviada e sendo tratada é muito maior do que se você só fica em um ponto. Existem outros pontos que você vai juntar ali para ajudar essa pessoa. Essa é a importância de você saber cada local ali no pé, essa relação emocional, essas possibilidades, ter esse tipo de visão. O resultado, você vai potencializar muito mais o resultado, né? Aí, quando você olha também para algumas situações, né, emocionais, algumas pessoas, elas chegam e elas não vão falar de uma dor no físico, elas já vêm relatando uma emoção. E aí, quando você vai trabalhar ali no pé, você percebe dor, por exemplo, ali na cervical. E a gente sabe, um certo grau de sensibilidade vai ter por causa daquela tensão, mas às vezes ela está conectada muito com esse lado emocional, ela vem falando, né? Ela vem falando, olha, eu tenho tristeza, eu tô muito triste, ou eu tô com muita raiva, ou eu tô com muito medo. Dependendo também, gente, da dor, por exemplo, a dor na nuca, né? Uma dor muito forte na nuca, sabia que ela pode estar conectada com, medo e insegurança? Ela pode estar conectada. Às vezes é tanto medo e tanta insegurança que a pessoa tem por ela não estar vendo o que vem ali de trás, e ela pode começar a ter dor, muita dor na nuca, se ela estiver dentro de uma situação
de um contexto de medo. Então, isso significa que se você percebe que uma pessoa está muito dentro de uma relação ali com o medo, com a insegurança, um momento, talvez, né? Você incluir o ponto da cervical, saiba que você não está só incluindo para aliviar aquela tensão que a pessoa está vivendo. E sim, esses sentimentos também, eles estão ali conectados. Assim como, olha como faz sentido, acredito que vocês vão confirmar aí, né, diante das suas anotações, do raciocínio que vocês estão aqui seguindo, que uma raiva, por exemplo, um sentimento de raiva, ela vai trazer essa raiva, o quê? Aquela dificuldade em ceder, aquela dificuldade de abaixar a cabeça, da submissão, ou ficar baixando muito a cabeça, ser submisso demais e não conseguir se posicionar, também pode gerar raiva. Percebe como, quando a gente pensa aí nos pontos de cervical, você não está pensando só em tensão? No tema, é porque tá tenso, tá doendo aqui. Vai ter toda essa relação, tá, gente? Vai ter toda essa conexão com emoções também. Então, a pessoa que cede demais, que é submissa demais, ela pode estar vivendo um momento e dentro dela ter uma raiva muito grande. Se ela é teimosa e ela está inflexível em relação a uma situação e ela também está ali posicionando muito, né, cabeça erguida, não quero dar ouvido a ninguém, vou seguir aqui, não quero saber, ela também pode estar sentindo raiva. Então percebe que aí você vai incluindo os pontos que vão fazendo sentido e vão acrescentando outros e vai estar ali cervical no meio? Tristeza também, qual que é a postura? Falamos que coluna é postura, né? Qual que é a postura? Pessoa muito triste, ela geralmente ela anda, né, com a cabeça bem caidinha também, né? A cervical ali numa postura bem curvada. E aí, quando você inclui esse ponto e você pega lá outros pontos associados a essa tristeza, às vezes ela tá tendo dor na cervical, não é só aquela tensão, mas tem relação com isso também, embora a parte da coluna torácica, ela tá muito envolvida com tristeza, tá, gente? Bastante mesmo. Bem envolvida. Com a dificuldade, com a angústia, né? Com cada parte ali da coluna, ela vai trazer, ela vai ali sendo mais específica ainda com o lado emocional, né? Mas quando a gente fala de postura de uma forma geral, a gente também vai lembrar que a cervical vai estar ali acompanhando em tudo. E não vai ser só, o que eu quero aqui trazer para vocês, só tensão. Certo? Não vai ser só, quando a gente pensa no lado emocional. A cervical, de uma forma geral, ó, ela tá relacionada aqui, ó, cérebro, tá vendo? Ó, toda essa região aqui, ó, no pé, a cervical, ela vai estar conectada a toda essa região. Toda essa região aqui traz aqui cérebro, o sensorial também, órgãos do sentido, ela traz toda essa relação, né? A face, tudo que tá aqui, ó. E ela se conecta aos nossos pensamentos. Então, quanto mais conturbados, quanto mais afetados, cansados, conflitos no pensamento, mais pode doer o ponto da cervical, mais pode gerar calos aqui, ó, calo nesse local no pé, mais pode gerar rachaduras, ressecamentos nessa área aqui, tá? Mas pode acontecer isso.